Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então nessa terça-feira, dia 4 de novembro, nós vamos então meditar a Palavra de Deus, mas antes eu queria dizer, muito bem-vindo você que está chegando aqui pela primeira vez, muito bem-vindo você que já é um atraído também pela Palavra, que já tem vivido esse tempo com a gente, partilhado, já escutado a Palavra. Lembrando da importância da gente sempre ler a Palavra, os textos, como eu falo, às vezes, ou seja, aqui pela liturgia, ou também na própria Bíblia, para termos contato com os textos. Bem, nessa terça-feira, a gente celebra o dia de São Carlos Borromeu, que é um grande santo da igreja. Ele tem uma característica de ser um reformador da igreja, vamos dizer assim, porque ele trouxe algumas coisas importantes para a reforma da doutrina da igreja, mas também ajudou porque, principalmente, ele fez a reforma dos seminários. Então, começou a reformar a vida nos seminários também. Então, ele tem uma grande importância, vamos dizer, eclesiástica para a formação sacerdotal, na formação dos seminaristas, dos futuros clérigos da diocese, da nossa cidade. Bem, a primeira leitura, ela começa dizendo que nós formamos um só corpo em Cristo. Isso traz uma coisa interessante para nós, porque formamos um só corpo em Cristo. Então, ou seja, quando estamos em Cristo, quando estamos enraizados em Deus, somos um. Mas para ser um, é preciso estar em Deus, enraizado em Cristo. Muitas vezes, a gente acaba sendo propagador de divisão porque não estamos em Deus. Somos propagadores da divisão porque não estamos fixados no Senhor. Ainda estamos muito firmados, presos em nós mesmos. E não estamos fixados no Senhor, naquilo que Ele tem para cada um de nós, naquilo que Ele nos chama, naquilo que Ele espera para cada um de nós. Também a primeira leitura vai chamar nossa atenção que os dons, eles precisam ser colocados a serviço. Se alguém tem o dom de pregar, de ensinar, de falar, de conduzir, o dom de aconselhar, de ajudar, precisa colocar à disposição. Muitas vezes a gente tem vergonha ou a gente não sente segurança, mas a gente precisa entender que os dons são uma graça que Deus deu a cada um de nós. E esse dom que Ele deu a cada um de nós vamos apenas ser instrumentos para que chegue a outra pessoa. Colocar um dom a serviço é isso. É permitir com que a graça de Deus que passa por mim chegue a outra pessoa. Então é isso que a gente precisa fazer. Permitir com que a graça de Deus chegue a mais pessoas, a uma quantidade maior de pessoas. Então, isso tira um pouco do peso das vezes que a gente tem essa coisa da vergonha ou de não saber o que fazer. A gente só precisa deixar o Senhor conduzir. Se abrir a Ele e Ele vai fazendo, Ele vai direcionando. Porque o dom é dele, a graça é dele, as pessoas são dele, eu sou dele, tudo é dele. Então, deixa tudo nas mãos do Senhor e vamos seguindo. E permitindo com que Ele vá realizando tudo aquilo que Ele pode e que Ele quer realizar. Eu me lembro, esses dias nós tivemos uma formação, na verdade esses dias não, em setembro a gente teve uma formação do mês da palavra. E a gente tem a graça aqui na paróquia de ter uma senhora que ela é teóloga formada e tal, muito capaz. E ela serve na paróquia, sabe? Coloca isso à disposição da paróquia. E aí a gente estava fazendo uma formação bíblica. E aí nessa formação bíblica ela partilhava da angústia do coração dela, de que ela tem muitos amigos teólogos, mas que a maioria deles não serve na paróquia. Então, ou seja, não devolvem a Deus aquilo que Deus os deu, Porque Deus deu uma capacidade, uma graça para eles estudarem, e eles não estão colocando a serviço. Preferem ficar nas universidades só estudando, escrevendo e publicando. E muitas vezes não estão na paróquia, no serviço, no dia a dia, sabe? Porque ela serve, ela é coordenadora da liturgia, mas ela dá formação na paróquia, ela ajuda com várias coisas. Então, assim, o dom que Deus me deu, aquilo que Deus me confiou, precisa ser colocado a serviço.
precisa ser colocado à disposição. Então achei muito interessante isso quando ela dizia que... E de fato eu parei para ver, é difícil você ver uma pessoa que é tão bem formada servindo na paróquia. Na maioria das vezes a pessoa começa a buscar outras coisas, vai... Tem muitos que servem, claro, mas são poucos ainda, né? Teriam muito mais pessoas que poderiam estar servindo ou fazendo essa missão, nesse apostolado. Também a primeira leitura ainda vai chamar nossa atenção que nós precisamos fazer o que necessita. O que necessita? Odiar o mal. Nós precisamos deixar o nosso coração criar horror ao pecado, horror àquilo que é mal, horror às coisas que nos afastam de Deus. Porque se eu tenho horror ao que me afasta de Deus, eu vou estar mais perto de Deus. Porque se eu começo a aderir o que não é de Deus, eu me afasto automaticamente do Senhor. E também é interessante que ele vai falar que a gente precisa ter uma solicitude incansável e fervor do Espírito para servir, se alegrando com esperança e também sendo paciente na tribulação e perseverante na oração. Então, ou seja, eu preciso servir com toda alegria, de forma incansável, com todo fervor, mas eu preciso entender que esse caminho também vão ter tribulações, mas como que eu vou passar pelas tribulações? Perseverando na oração. Então não há como eu perseverar diante de uma tribulação, não há como eu me manter firme junto do Senhor se eu não estou perseverando na oração. Então a oração precisa ser algo... Primeiro que a oração vamos partir disso. A oração é como alimento, né? Tem até uma música, acho que da Cassiane. Oração é alimento, negócio assim. Então, nesse pensamento de que oração é alimento, eu não me alimento só uma vez ao dia. Eu não me alimento uma vez na semana, mas eu me alimento todo o tempo que eu tenho fome, que eu tenho necessidade. E a nossa alma tem fome de Deus. Então nós precisamos saciar essa fome, alimentando a nossa alma com a oração. Então por isso a importância de ser perseverante na oração. O Salmo vai falar, guardar minha alma na paz junto a Ti, Senhor. Então é interessante porque o Salmo ele vai associar a paz a estar junto do Senhor. Guarda minha alma na paz junto a Ti. Ou seja, a paz é junto do Senhor. Por quê? Porque Ele é a origem e a fonte de toda a paz. E aí eu me lembrava que no livro do Gênesis vai dizer lá no capítulo 1 que não é Gênesis 1:26 hoje, tá? Mas é Gênesis 5 ou 6, não me recordo agora, mas vai dizer que a terra estava vazia e sem forma, o caos reinava, mas o Espírito pairava sobre as águas e Deus deu uma palavra e tudo se formou. Então, ou seja, quando eu estou no caos, na verdade, ele é essa ausência de Deus. O caos, né, a tristeza, esses impulsos que a gente tem, são todos a ausência de Deus, porque o Senhor é a própria paz. Então, quando eu permito, quando Deus ordena para que as coisas se façam e tudo se faz, e deixa o caos, passa a ter ordem, isso é a paz. O mundo, a terra estava um caos, ou seja, estava uma bagunça, uma desordem. E o Espírito trouxe a paz pela ordem. Então também o ordenamento, o cumprimento da lei, fazer a vontade de Deus, também tem que nos trazer paz, porque isso é ordem. Viver na justiça é ordem. A justiça é filha da virtude e da ordem. Então tudo isso nos traz paz. A gente precisa entender que o ser humano não pode viver sem regras. Por isso o nosso Senhor deu os 10 mandamentos. Porque o ser humano precisa de regras para viver, para ser feliz, para caminhar. E o Evangelho vai mostrar para nós que o reino de Deus está pronto. Ele está preparado para cada um de nós. Só que nós muitas vezes deixamos de acessar e de chegar ao reino porque colocamos, vamos dizer assim, desculpas. Nós damos desculpas para o reino. Nós damos desculpas para viver essa vida que Deus espera de nós. Nós damos desculpas para viver a vida com Deus, para caminhar para o reino. Aí a gente dá desculpa que temos outras coisas para fazer, que temos trabalho, que temos filho pequeno, que temos isso e aquilo. Mas pensemos, Nossa Senhora e São José também tiveram um filho pequeno para criar. E em momento algum deram desculpa ou deixaram de ser de Deus. Nossa Senhora grávida e depois com um menino pequeno, com 2 anos, saíram de casa e foram para o Egito. Primeiro foram para Belém, depois para o Egito. Para onde tinha que ir, eles iam. O que tinha que fazer, eles faziam. Então não davam desculpa do filho pequeno. Não davam desculpa de que tinham A, B ou C. A gente hoje dá muita desculpa para as coisas.
Então a gente precisa aprender que o reino está preparado, mas se eu continuar dando desculpas, eu posso ficar de fora. Posso não me experimentar do banquete eterno. E também, por fim, quando os primeiros a serem chamados não aceitaram, Deus chamou os incapazes, os pobres, os coxos, os paralíticos. Então, aqueles que ninguém chamaria, Ele chamou, para mostrar essa grandeza do amor de Deus, né? Porque nós, talvez, não seríamos chamados para nada. Nós, talvez, não temos muitas capacidades. Mas Deus, ainda assim, acolhe a gente no reino. Então, a minha vida, independente de como ela seja, com a pobreza e com as limitações que eu tenho, Deus, Ele me quer junto dele no céu. Então, só precisamos permitir que Ele seja Deus na nossa vida. Então, vamos rezar nessa hora, pedindo a Deus para que o nosso coração compreenda essa verdade e que a gente possa acolher. Te pedimos, Senhor, que nos ajude a deixar de lado as desculpas, deixar de lado, como diz também a primeira leitura, os pecados, dar um basta numa vida de pecado, dar um basta numa vida de preguiça, de frouxidão, de afastamento de Deus e vivemos uma vida coerente, na verdade, junto do teu coração, junto dos teus propósitos. Te pedimos também, Senhor, que possa nos dar essa graça de nos percebermos que mesmo com as nossas limitações e fraquezas, Tu queres usar a cada um de nós, que Tu nos regala, Tu nos apresenta, nos enche com dons, que Tu nos enche com dons que podemos usar em favor de outras pessoas, mesmo com as nossas incapacidades e fraquezas. Tu nos enche com a Tua graça, para que possamos ser mais felizes e caminhar na Tua presença. Te pedimos, Senhor, que também tenhamos um coração que compreenda que só em Ti vamos encontrar a verdadeira paz. Que Tu sejas, Senhor, a verdadeira paz, mesmo diante dos problemas e das dificuldades, estejamos em paz porque temos a Ti. Estejamos em paz porque estamos enraizados em Ti. Estejamos em paz porque estamos a Te buscar na oração, na leitura da palavra. Nós estamos a Te buscar, Senhor, então enche o nosso coração com a verdadeira paz. Mesmo com um turbilhão de coisas que passam ao nosso redor, que nós estejamos em paz porque temos a Ti. E que Tu sejas, Senhor, o sentido da nossa vida e a verdadeira paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos, fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.